Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma alegria estarmos juntos desde ontem à noite, onde eu concorri com o show da Madonna, mas eu terminei 15 minutos antes. Alguns disseram que estavam dengosos em casa. Outros não puderam estar numa reflexão que fizemos sobre os desafios contemporâneos da adoração. E creio que deixamos aí uma pauta para conversarmos nos próximos meses, nesses próximos anos, com o desafio geracional que nós temos como igreja. Filhos que precisam ouvir seus pais e a geração passada. Pais de uma geração de gente que ainda está viva, décadas talvez, que precisam aprender a escutar os seus filhos. E quando a comunicação está aberta e quando nós estamos de fato ouvindo corretamente e aprendendo e desenvolvendo a escuta, nós vamos criando laços relacionais, vamos conseguindo chegar a acordos do que devemos viver, priorizar como cristãos, de como a igreja deve caminhar nos próximos anos, diante dos desafios que temos no mundo, no Brasil, onde o Evangelho tem chegado. Na realidade, a questão da escuta é algo que sempre precisamos desenvolver. Eu fui treinado quase 20 e tantos anos a tentar escutar o que muita gente não escutava dentro de estúdio, tendo feito gravações, mixagens durante as madrugadas, aprendendo a desenvolver um pouco a escuta, para que a gente pudesse equilibrar numa gravação e ouvirmos adequadamente instrumentos, vozes, a mensagem sendo comunicada de maneira clara e audível, que é o desafio que vocês têm hoje na nova dimensão da comunicação e missão cristã. Adequar aqui sonorização no meio de reverberações, no meio de retornos, no meio dos PAs, dos sons que chegam para você, para que a gente possa escutar tudo o que está acontecendo de uma maneira mais adequada, mais tranquila e mais limpa. O desafio de todas as gerações de escutarmos a Deus, no Antigo Testamento, de escutarmos a voz de Deus, sem um Deus ainda ter se revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E quando olhamos a realidade do Antigo Testamento, nós percebemos que muitas vezes não adiantava aos profetas exortarem Israel dizendo: ouve Israel, escutem a voz de Deus, escutem corretamente a voz de Deus, aprendam a escutar, aprendam a ouvir. E é muito interessante quando ouvimos textos como de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Escrevam nos umbrais da porta os mandamentos que eu estou comunicando a vocês, coloque como sinal frontal. Temam a Deus, sirvam a Deus, abandonem os falsos deuses, ouçam Israel. O rabino chamado Simeão, ao falar sobre a língua hebraica, ele diz que é como se nós convidássemos as pessoas a usarem cotonetes, na linguagem de hoje,
a que aprendessem a tirar a cera do ouvido. Porque muitos de nós não escutamos mais, não ouvimos mais, e não temos desenvolvido a arte de escutar e acolher aquilo que nós ouvimos. Vários, talvez, irmãos que estão aqui hoje, talvez usando aparelhos com seus aplicativos, que hoje direciona a voz da pessoa que você quer ouvir e isola todos os outros sons em torno para que nós pudéssemos aprender a ouvir de maneira correta. Nos estúdios a gente faz assim. Um dos estúdios que eu trabalhei, estava mixando e falei assim: por favor, abaixe todos os sons, abaixe todos os sons. O que é esse latido? O som de um latido de um cão que invade às vezes um estúdio que é feito com todo o tratamento acústico. E a Carla fala: meu marido fica ouvindo som de cão. Né? Mas muitas vezes não me ouve em casa. Comunicação, eu falo, você não ouve, eu falo, você não escuta. E eu estou naquela fase, chegando aos 70, que ela não chega no final da frase, eu já atropelo, já saio falando. Eu não sou tardio. E sou rápido em responder, usar palavras, e não consigo ouvir adequadamente. Comunicação e ouvir e escutar é algo constante da palavra de Deus. Refletir hoje sobre Tiago, capítulo 1, 19 a 27, é falar sobre uma escuta. Tiago, que é reconhecido pela igreja, pelos pais da igreja, como o autor dessa carta, irmão de Jesus, apresenta para nós a realidade de uma religião pura. Uma religião que é fruto do amor a Deus e a experiência de conversão. A religião pura que é testada com provas e tentações, como nós vemos em Tiago capítulo 1, de 2 a 4. É somente introdução, ainda não está chegando os slides que você pode acompanhar depois. Uma religião que, para ser considerada pura, precisa ser depurada com provações e tentações. Religião pura que é espiritual e não é carnal. E Tiago usa no seu livro, nessa carta, que não foi aceita com tranquilidade pela igreja cristã. Os pais da igreja e aqueles que examinavam as heranças e que analisavam os textos que chegavam, não incluíam a carta de Tiago até o século V. Somente no Concílio de Trento, em 1546, essa carta foi acolhida pela Igreja Católica, mas que houve uma resistência enorme de Lutero, um dos seus reformadores. Porque não era uma carta com uma preocupação doutrinária. Não era uma carta que falava sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a volta de Jesus. Mas era uma carta com um ensinamento extremamente prático sobre a religião de fato verdadeira. Tiago contrasta falando sobre a tentação útil e a tentação maléfica, a sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa, a fé verdadeira e a falsa fé. Fala sobre o eu espiritual e o eu carnal. Fala sobre a confiança verdadeira e a confiança falsa. Tiago o tempo todo usando contrastes para que nos ajudassem a escutar o que ele estava tentando comunicar nessa carta. A carta ela é claramente cristã, por reconhecer as alegações que falam sobre Jesus, faz referência à segunda vinda, faz referência à regeneração pessoal pela fé. E Tiago usa nessa carta muitos paralelismos com o Sermão do Monte e a literatura de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Trouxe mais alguns comentários do professor Luiz Saião sobre o Sermão do Monte, com vários outros livros que normalmente trago quando venho e compartilho a palavra aqui. Essa carta é uma carta
prática, uma carta universal, que foi escrita inicialmente para cristãos judeus novos convertidos, que se espalharam no período de perseguição, conhecido como o período de diáspora, como aqueles que se espalharam fora da Palestina, ao se identificarem com Jesus, a começarem a ser perseguidos pela fé em Jesus. Mas essa é uma carta prática para nós como igreja, que nós precisamos acolher e escutar. E essa carta começa com uma declaração: Tiago, servo de Jesus. Tiago, o doulos, o escravo de Jesus. William Barclay, num dos seus comentários sobre Tiago, ele diz claramente que quando uma carta começa com alguém dizendo ser servo de Deus, primeiro, que ele reconhece que precisa obedecer de maneira absoluta o seu Senhor. Segundo, que sejam pessoas escravas com uma atitude de humildade absoluta. Terceiro, o servo e o escravo é aquele que é e mantém uma lealdade absoluta com o seu Senhor. Em quarto, o servo é aquele que, como Moisés, Josué, Calebe, os profetas, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são definidos na palavra de Deus com um orgulho digno, não com um orgulho carnal, mas um orgulho digno de se identificarem e de submeterem-se a este Deus que é Senhor, que é soberano, que é o nosso único Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando nós falamos para um irmão em Cristo, servo de Deus, serva de Deus, nós deveríamos entender à luz disso. O nosso amor por Deus é inegociável. A nossa submissão à autoridade de Deus é inegociável. O nosso serviço com humildade a esse Deus que nos criou é inegociável. Não é apenas alguém que se tornou religioso. Por quê? Porque no livro de Tiago, ele está tentando advertir que nós podemos nos tornar seres religiosos, porém não necessariamente cristãos. E essa é a grande ameaça que vivemos hoje em todos os lugares onde as pessoas se identificam com a cruz. Há pessoas que se tornaram religiosas, que mantêm os ritos religiosos, que se envolveram na religiosidade cerimonialista da adoração, das regras, das liturgias, das confissões. Mas muitos não se tornaram cristãos, porque não escutaram a palavra de Deus, porque não ouviram a palavra de Deus corretamente, porque não discerniram a voz de Deus, porque duvidaram da voz que hoje é confirmada para nós nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. E é a palavra que pode ser vista encarnada na pessoa de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nos permite não só escutar de maneira correta, mas de ver a vontade de Deus na sua vida e no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é só a introdução, tá? C.S. Lewis, um dos maiores escritores do século passado, ele diz: se nós praticássemos 10% do que nós já ouvimos do Evangelho, nós teríamos as nossas vidas profundamente transformadas, a igreja em crescimento real e a sociedade vivendo em transformação mais fraterna e mais justa. Se nós ouvíssemos apenas o dízimo, se não dessemos apenas o nosso dízimo em dinheiro e oferta, mas o nosso dízimo fosse dado em obediência a tudo aquilo que nós ouvimos, a igreja teria outra cara, a minha vida teria outra cara, a minha família seria diferente, a sociedade onde nós estamos inseridos seriam diferentes. Porque nós estaríamos vivendo uma fé de fato verdadeira. Vamos ao texto. Versículo 19, Tiago, capítulo 1, 19 a 24. Entendam isso. Meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar,
nem em se irar. Porque a ira humana, ela não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo por um instante, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Prontos para ouvir. Esse mesmo rabino Simeão, conhecido na tradição hebraica, ele diz que aquilo que de mais profundo ele absorveu da lei de Deus, foi aquilo que ele absorveu em silêncio, onde não havia uma comunicação direta. No silêncio, cantamos esse cântico, né? No silêncio tu estás. Muitos de nós desenvolvemos a experiência do tempo sabático, de buscarmos a Deus em silêncio. O silêncio fala muito, o silêncio grita, o silêncio traz várias vozes que estão dentro do nosso coração, e que muitas vezes chamamos precipitadamente de a voz de Deus. Deus está falando comigo. E às vezes nós não conseguimos nem discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que estão dizendo que estão vindo falar em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Mas quanto mais trazem em nome do Senhor, há mais divisões na igreja, há mais fofoca na igreja, há mais quebra de relacionamentos na igreja, há ministérios que vão falindo e estão lá na frente dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Estamos ouvindo a teoria, estamos ouvindo a doutrina, estamos ouvindo os ritos, estamos lendo a palavra de Deus, mas não estamos escutando. A igreja cristã, na história, mostra claramente que ela se tornou uma comunidade de ouvintes, e que ouviram e que ouvem erroneamente o que estão escutando, mas não é uma igreja que pratica o que ouve, que sai com uma lição de casa, assim como nós aprendemos na escola desde pequenininho. O professor vai lá, coloca a teoria, traz a reflexão, e depois assim, a aplicação, ela vai acontecer esta semana, e nós temos que fazer a lição de casa daquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ser prontos para ouvir. Não se apressar em se irar. Posicionamentos precipitados que aqueles judeus novos convertidos estavam tendo, por estarem sofrendo perseguição, muitos deles já morrendo por causa do Evangelho, assim como os primeiros mártires. E esses discípulos, ao sofrerem essas perseguições, começaram a se manifestar, começavam a se irar, queriam de alguma forma se contrapor às autoridades que estavam ali também. E a igreja crescendo no meio de perseguição de maneira dispersa e fora da realidade da Palestina. Não, mas essa ira ela não produz e nem sensibiliza o coração de Deus
para se manifestar em tempo oportuno com a sua justiça. E Deus vai exercer justiça sobre toda a história, sobre todos os homens, sobre todos os governos, sobre todas as realidades de igreja, com todas as famílias estruturadas ou não. Deus vai exercer o seu juízo e a sua justiça, e a sua glória há de se manifestar por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Removam toda a maldade e impureza, versículo 21. Queridos irmãos, a caminhada cristã, a caminhada peregrina, e você está aqui hoje, e você volta para a realidade no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, onde você está inserido. E o exercício que nós temos prático ouvindo a voz de Deus, é abandonarmos e removermos de nós toda a maldade e toda a impureza. Porque sem santificação nós jamais veremos a Deus. Sem santificação nós não iremos nem ouvir a Deus. Então nós estamos nesse processo, sendo santificados, aprendendo a lidar com os nossos pecados. Falei isso aqui ontem à noite. É o lugar onde nós precisamos nos sentir abrigados e não expostos, onde eu posso repartir os meus pecados com outros irmãos pecadores, com as suas fragilidades, e protegidos aqui, ajudados em amor, sustentando uns aos outros, vamos abandonando os pecados que tenazmente nos assediam. Ah não, mas vamos para a igreja, para quê? Porque vamos colocar aqui um grupo de disciplina, de juízo, e os seus pecados vão ser expostos. Não! A igreja não é lugar de exposição dos nossos pecados, mas de acolhimento a pecadores, para que nos afastemos dos pecados que nos amarram, que nos impedem de vivermos uma vida de santificação. Ah, eu saí daquela igreja porque, sabe, a menininha engravidou. Ah, mas aquele lá adulterou. Então vamos excluir de nós os pecadores. Quem ficaria? Quem ficaria? Ninguém. Então é aqui na igreja onde pecadores são protegidos, são guardados, vamos aprendendo a ouvir, a escutar a voz de Deus, a conferir aquilo que Ele nos deixou na sua palavra, e vermos isso confirmado na vida das pessoas que se tornam referências na igreja. E nós que Deus temos levantado para sermos líderes, pastores, homens e mulheres de oração, precisamos ser referência para que os nossos filhos escutem e vejam a mensagem trazer frutos na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Acolhendo a palavra com humildade, a palavra que está sendo implantada, a palavra que nos trouxe a revelação e a possibilidade de salvação e de redenção. E é a palavra de Deus que vamos acolhendo, é que vai nos trazendo libertação, para sermos pessoas livres para servir a Deus, como somos, como estamos, no momento em que você está vivendo. Somos nós, no meio de lutas, no meio de provações, no meio de decepções, no meio de expectativas frustradas, somos nós que vamos acolhendo a palavra, e através de nós, outras pessoas vão conhecendo a Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, essa palavra que nos trouxe salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: querido, acolha essa palavra. Discina, avalie tudo que você está ouvindo. Ah, mas foi o Bomilcar que pregou. Ah, mas foi o apóstolo, pastor Abílio que pregou. Ah, mas foi o pastor Ed que pregou. Avaliem sempre a palavra que está sendo pregada e retenham o que é bom daquilo que tem sido exposto desta palavra. E os nossos filhos vão aprender a discernir, a não saírem por aí seguindo qualquer vento de doutrina, a se envolverem em comunidades que hoje estão distantes da palavra de Deus, que estão vivendo as suas doenças e que não buscam mais na palavra a restauração, a reconciliação, a renovação da fé. Versículo 22, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Esse é o grande desafio.
Porque ouvir nós estamos ouvindo sempre. Escutando nós estamos escutando sempre. Mas muitas vezes escutamos de maneira errônea ou não estamos acolhendo a palavra de Deus naquilo que ela é verdade. E hoje que Deus repreenda aqueles que usam as mídias sociais para espalhar fake news, mentiras que têm trazido divisão na comunidade da fé. O diabo é o pai da mentira. E existem muitos tios da mentira hoje nas mídias sociais. Discernir. Ah, mas não é porque o cara é crente e é pastor, foi lá e falou. Não, vamos discernir. Vamos conferir com a palavra de Deus. Atentem à lei perfeita. Sabe o que é a lei perfeita? A lei é o espelho. Temos que sair com o espelho sempre. Temos que abrir a palavra e contemplar como de fato nós somos. Porque a palavra de Deus revela como nós somos. Ah não, nós não queremos mais acolher essa palavra e nem atentar. Então eu saio da frente do espelho. Mas no espelho eu consigo enxergar aonde eu preciso mudar. No espelho eu percebo as minhas fragilidades, no espelho eu percebo as áreas de tentação, no espelho eu percebo os meus pecados de estimação, no espelho eu contemplo quem de fato eu sou. E eu preciso estar sempre diante do espelho para que não esqueça aquela aparência e aquilo que eu vi. A lei perfeita é o nosso espelho. E nós precisamos acolher a lei perfeita para vivermos o que o texto diz. É a lei da liberdade. Primeiro, ficamos livres de nós mesmos. Nós somos algozes da velha vida, do velho homem. Nós somos livres hoje pela palavra para servir a Deus. Nós somos livres pela palavra para amar a Deus, para temer a Deus. Nós somos livres para anunciarmos o Evangelho. Nós somos livres para sermos sal e luz numa geração ainda perversa e corrupta. Nós somos livres para sermos o povo de Deus, a igreja que é de fato a expressão visível de Jesus aqui na terra. Nós somos livres pela palavra que nos trouxe liberdade. Aleluia! Somos livres e não prisioneiros. E essa palavra vai nos deixando cada vez mais aptos para sermos seguidores, para sermos discípulos de Jesus, para buscarmos e sermos aqueles verdadeiros adoradores que o Pai procura, que adorem a Deus em espírito e em verdade, para que a gente possa ser chamado de servo e serva, de doulos de Deus. Estão ali mais um escravo de Jesus, que agora tenha uma vontade totalmente focada na vontade de Deus, que se submetem à autoridade de Deus, que são servos de Deus, que reconhecem a majestade de Deus, que reconhecem que Ele é dono de todos os atributos, e nós podemos agora espelhar e nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É para isso que você saiu de casa, para vir para cá hoje adorar a Deus com seus irmãos, para que nós pudéssemos ouvir e escutar a palavra de Deus e irmos nos tornando mais parecidos com Jesus, quando praticamos esta palavra que nós estamos ouvindo. Controlem a língua. Não preciso falar muito sobre isso, certo? A língua é o ministério da igreja que não precisa de treinamento nenhum. Da mesma boca procede bênção e maldição. Essa contradição humana, da minha natureza e da sua natureza. Use a sua língua para consolar, use a sua língua para encorajar, use a sua língua para dizer que bom que você está perseverando com Jesus, use a sua língua para cantar louvores, para falar bem de Deus, use a sua língua para encorajamento, use a sua língua para abençoar os seus irmãos, principalmente aquele que você não gosta, que você não se dá bem e que você precisa se aproximar, porque com a sua língua você também pode oferecer o perdão que o seu irmão está esperando até hoje, para poder continuar andando com você, junto, servindo a Deus na comunicação e missão cristã, ou nas igrejas onde nós estamos reunidos.
Versículo 27. Vivam a verdadeira religião. Vivam a verdadeira adoração. Vida de serviço, vida de socorro, vida com o ministério do consolo, vida de conforto, vida de prática de boas obras. Esse livro só foi aceito muito tarde como um livro inspirado, porque aparentemente a fé se contrapunha às boas obras. Não. Tiago concorda com Paulo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque eu e você somos feitura de Deus. Somos poema de Deus. Somos inspiração de Deus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. A fé sem obras é morta. Precisamos ouvir Tiago, irmão de Jesus. A fé sem obras é morta. As obras evidenciam a veracidade, a genuidade da fé que nós professamos em Jesus Cristo. Prática de boas obras. O que estamos fazendo como servos e como escravos de Deus nesse momento histórico em que a igreja precisa ganhar e recuperar a visão do reino de Deus que está sendo implantado em todas as raças, tribos, línguas e nações. E repito, o projeto do reino de Deus não tem nenhuma simbiose com um projeto político, ideológico, seja de que vertente. Reino de Deus é outra história, onde nós vamos na sociedade mostrando que é possível servir o Deus Criador, Senhor de tudo, que tem o domínio de tudo e de todos, e podemos honrar a Deus com a nossa vida, prenunciando a conclusão desse reino que está se aproximando. Jesus está voltando. E nós, com esse testemunho, concluo aqui antes de participarmos da ceia. Viver uma fé em adoração genuína implicará numa vida de obediência a Deus e sua palavra na prática de boas obras. Reverendo John Stott. Viver uma fé genuína resultará em nossa santificação. Querido Dr. Russell Shedd. Vamos ouvir Tiago. Ouvir corretamente a Deus resultará numa vida de realização existencial e felicidade. Uma das poucas vezes que a Bíblia usa a palavra felicidade, além das bem-aventuranças. Nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes se atentarmos à voz de Deus, escutarmos corretamente essa voz e colocarmos isso em prática para a manifestação da sua glória. Que o Senhor seja louvado e seja engrandecido. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.